Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os 3 sinais de que você está no caminho certo para a inovação. E eu queria pedir a todo mundo que chegou aqui para já curtir o vídeo, já seguir o nosso canal, o nosso Instagram, porque isso faz toda a diferença. E só antes da gente começar propriamente nos 3 sinais, vamos pensar no porquê inovar. Para que inovar, né? Eu acho que nesse período que a gente está vivendo, de uma pandemia, de tudo que está acontecendo, fica ainda mais claro esse porquê. Ficou muito nítido o quão importante é para uma empresa se reinventar, inovar, trazer coisas novas para o mercado. Isso ficou muito nítido nessa época de pandemia. Tudo mudou rapidamente e as empresas que não conseguiram trazer algo novo, se adaptar a essas mudanças, sofreram muito, infelizmente, sofreram muito com essa crise que a gente está vivendo. Então, e também empresas que souberam aproveitar esse momento, souberam explorar as novas necessidades, elas também saíram na frente. Então vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, tem uma empresa de entrega através de drones nos Estados Unidos que está fazendo muito sucesso. Por quê? Cada vez mais a gente quer receber as coisas em casa, quer receber rápido e nesses tempos de agora com o mínimo possível de contato. Então essa empresa, ela tem vários drones que vão levar para casa das pessoas, seja um medicamento de uma forma rápida ou uma entrega pequena, enfim, e tem feito muito sucesso. Isso era algo que possivelmente para chegar no nível que chegou lá agora demoraria mais alguns anos. Mas por conta dessa pandemia e como essa empresa soube aproveitar esse momento, soube ser ágil nesse momento e com essa questão, ela saiu na frente e está explorando um mercado gigantesco. Pensa também, por exemplo, nas empresas que fazem tratamentos médicos ou consultas médicas à distância. Isso é algo que, em termos de medicina, ainda era muito, como que a gente pode dizer, contestado. Será que isso funciona mesmo? Mas precisa ter um contato presencial. E com o momento que a gente está vivendo, as empresas perceberam que isso era necessário. Significa que vai substituir totalmente o contato presencial, a consulta presencial? Não, mas em muitos casos é uma ótima solução. E as empresas, os profissionais que souberam se adaptar a esse momento, que souberam aproveitar, ter essa visão do novo, saíram na frente, inovaram, estão aí. E aqueles que não se reinventaram, que não trouxeram algo novo, infelizmente sofreram e muitos deles chegaram à falência. Então essa é uma das principais razões, esse é um dos principais porquês, né, de inovar. A empresa que inova, ela vai estar sempre na frente, sempre antenada com as necessidades dos seus clientes, com as necessidades do mercado. Bom, e quais são os sinais de que você está no caminho certo da inovação? Quais são esses 3 sinais? A gente diria que o primeiro é um que está ligado muito a esse ponto que a gente falou no porquê inovar, que é se a sua empresa consegue se adaptar rapidamente a mudanças. E por que isso significa que você está no caminho certo da inovação? É porque se você consegue se adaptar a mudanças, significa que internamente o seu time é ágil, a sua empresa tem processos que são ágeis, que são inovadores. Vocês já estão sempre consolidando aquele conhecimento, sempre pensando em coisas novas, sempre na direção do que é de mais novo, do que é mais moderno. E quando acontece uma mudança, a empresa tem toda a estrutura para já ir para aquele caminho. Por quê? Porque não é algo que está surgindo totalmente do zero na sua empresa. Você está construindo todo dia você está trabalhando em inovação, todo dia você está pensando em como ser diferente, como levar para o mercado algo novo. E aí quando acontece uma mudança tão drástica, você já está preparado, o seu time já está preparado, vocês já têm aquela expertise, aquela capacidade de criar algo novo, porque isso já é corriqueiro da empresa, não é algo que estão fazendo pela primeira vez, que está sendo visto pela primeira vez. Então, por exemplo, vamos imaginar naquele exemplo que eu dei dos profissionais, das empresas que estão atendendo, fazendo teleconsultas, né?
Se é uma empresa que nunca tinha feito isso antes, que nunca tinha pensado em fazer teleconsulta, a pessoa sempre, não, tem que vir aqui, o cliente vai vir aqui, o pessoa que vai se consultar, o paciente vai vir aqui, vai atender, vai marcar na agenda física, porque muitos lugares ainda são assim. Se é essa empresa, imagina nesse momento, para ela fazer essa transição, como é que ela vai agendar os horários, como é que ela vai, qual plataforma que ela iria usar para fazer consultas. Os profissionais sabem atender de forma online, eles sabem as perguntas que têm que ser feitas, eles sabem... Porque é diferente, não pode ser a mesma coisa. Um lugar que a gente viu muito essa questão é no ensino das escolas, né? A didática. Não é a mesma coisa. Você não pode agir da mesma forma que você faz presencial, você querer levar aquilo exatamente para o online. Tem uma adaptação, tem uma inovação por trás, tem como abordar o seu paciente. Então, as empresas que nunca tinham feito isso, nesse momento, elas tiveram uma dificuldade gigantesca. Agora imagina, as empresas que já estavam pensando isso, já via que isso pode ser um futuro, porque já tinha grandes sinais de que isso era o futuro. Na verdade, o que a pandemia fez foi acelerar esse processo. Então imagina, para essa empresa que já é mais inovadora, que já estava pensando lá na frente, como é que eu vou atender o meu cliente, como é que eu vou colocar isso num prontuário eletrônico, porque não é só você falar, você vai ter que relatar aquilo. Aonde você vai relatar aquilo? Como que você vai dar uma prescrição para esse paciente? A empresa que já estava pensando em todas essas questões, quando veio a pandemia, ela conseguiu atender esse paciente de forma muito mais rápida. Ela saiu na frente, a equipe dela já estava preparada para essa mudança. Ou seja, se a sua empresa... Você percebe se a sua empresa ela consegue se adaptar rapidamente? Acontecer alguma coisa, nesse momento é muito fácil de você ver essa mudança drástica. Mas pode ser também uma mudança de mercado, um outro concorrente chegou. Vocês conseguiram se adaptar? Vocês conseguiram sair na frente com essa nova tecnologia, com esse novo concorrente? Se sim, significa que a sua empresa está no caminho da inovação. Ela já é uma empresa que pensa em termos de novidade, em termos de como fazer diferente. Esse é do primeiro, no nosso caso aqui, indício de que sua empresa está no caminho certo da inovação. O segundo sinal que a gente vai tratar aqui é se os seus concorrentes te copiam. Exatamente. Pode parecer ruim no primeiro momento, né? Você pensa, ai, mas... é ruim, eu fiz um negócio, eu que criei, eu que tive toda a estratégia, todo o desenvolvimento, a pesquisa, coloco no mercado e daqui a pouco um concorrente meu está copiando. Mas isso é um bom sinal. Significa que você está sim inovando. E você é uma referência para os demais do segmento. Então, é um sinal de que você está no caminho certo da inovação. Pode parecer ruim no primeiro momento, mas pode ter certeza que a empresa que sai na frente, que é aquela que realmente desenvolveu, ela tem muito mais capacidade de fazer outras coisas novas, de lançar sempre coisas no mercado e que as outras empresas que vão estar copiando, infelizmente, vão estar sempre copiando. Mas é um bom sinal de que sua empresa está assim no caminho certo. Você tem que continuar fazendo isso que você está fazendo, continuar lançando coisas novas, continuar inovando, porque isso vai fazer com que a sua empresa crie uma marca, a sua empresa tenha o nome, tenha realmente know-how. Pensa, vamos dar um exemplo da Apple. A Apple é uma dessas empresas que lançam tendência, que lançam coisas novas. Às vezes, nem é totalmente tecnologia nova. Às vezes, outras marcas já lançaram aquela tecnologia, mas a Apple lança de uma forma tão inovadora, de uma apresentação tão inovadora, que traz para o usuário uma funcionalidade, um modo de operar tão diferente, tão bom, né? Que traz tantos benefícios, que as outras empresas copiam também o que ela está fazendo. Então, seja em termos de design, ou termos de novas tecnologias, ou como acessar os equipamentos da Apple, ela é sim uma lançadora de tendências e isso faz com que outras empresas copiem. Quantas vocês conhecem aí, por exemplo, daqueles piratas da Apple, que são similares, né, aos aparelhos da Apple? Ela pode achar, nossa, mas ruim, né? Poxa, imagina, estão me copiando, estão fazendo exatamente igual, mas é um sinal que ela está no caminho certo, que ela está inovando, que ela está levando para o mercado algo que os clientes realmente querem. E aí,
concorrentes vão copiar, mas ela vai continuar lançando coisas novas, porque o time tem capacidade para fazer isso. Ela tem capacidade para fazer isso, então ela vai ditar as tendências. E esse é o segundo ponto que a gente trouxe aqui sobre um sinal de que é tão importante de que você está no caminho certo para a inovação. A sua empresa está no caminho certo da inovação. E antes da gente ir para o nosso último tópico, o nosso terceiro sinal, eu queria conversar com vocês, contar um pouquinho sobre um TED Talk que eu vi esses dias, do Anthony Gruevich. É um TED Talk de 2020, de outubro de 2020. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês verem depois. E ele fala sobre Deep Tech e fala o quão importante o quão é o futuro essa questão de Deep Tech. Porque as empresas pegam problemas que estão aí há décadas e que ninguém consegue resolver e juntam diversas áreas e resolvem aquele problema. Então, um exemplo muito clássico é a empresa SpaceX, do Elon Musk, que tem feito inovações que até um tempo a gente pensava que não seria possível. Por exemplo, mandar o homem à Lua, ao espaço, né, por um custo muito mais reduzido, até 10 vezes menos do que os meios tradicionais. Então, enfim, essas empresas de Deep Tech, ele fala um pouco nesse vídeo. E, só antes, voltando, o que é Deep Tech, né? É a junção de 3 áreas, que é engenharia, ciência e design thinking. Então, a junção dessas 3 áreas que é chamado de Deep Tech. E nesse vídeo ele coloca 4 regras de ouro para o Deep Tech que eu acho que são válidas para todas as empresas que querem inovar e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui nesse vídeo. A primeira delas é você ser focada no problema e não na tecnologia. Então tudo que você vai pensar, toda a sua estratégia vai ser em resolver um problema e não em aplicar especificamente uma tecnologia. Então, bem, eu quero levar o homem ao espaço de um custo mais reduzido. Tá bom, esse é o problema. E aí, qual tecnologia que eu vou poder usar para resolver esse problema? Mas sempre lembrar que a principal questão é resolver o problema e não usar uma tecnologia Y, uma tecnologia X. O foco, a orientação tem que ser sempre voltada ao problema. A segunda regra de ouro que ele fala é a questão do ecossistema, que é você aproveitar, você juntar diversas áreas, você aproveitar todo o ecossistema. Você não trabalhar, por exemplo, com um time só de engenharia ou só de tecnologia, não. Você fazer a junção das diversas áreas, fazer com que esse ecossistema seja um ecossistema frutífero e abrangente. Isso é a segunda regra que ele coloca para o sucesso. O terceiro ponto que ele coloca é a questão do design thinking. E você já pensar desde o início em quais vão ser os obstáculos. Então, desde o início, você já vai fazer um protótipo o mais rápido possível para você ver ali nos estágios iniciais onde vai ter algum problema, algum desafio, para você já ir contornando desde o início e não fazer algo grandioso, gigantesco e no final ir testar, porque senão nesse final muita coisa que você tinha planejado pode ser que dê errado, pode ser que não era bem aquilo que você tinha planejado, você gastou um tempo muito grande desenvolvendo aquela questão que na verdade não daria certo. Então é a questão de sempre fazer um protótipo logo, ir para o campo de batalha logo e já testar o mais rápido possível para você conseguir ir ajustando esses pequenos problemas logo nos estágios iniciais. E a quarta regra é o design to cost. O que é isso? É você sempre pensar na questão financeira. Então não adianta você fazer uma coisa super importante, mas se tem um custo elevadíssimo e que as pessoas não vão estar dispostas a pagar por aquele investimento. Então toda a parte, todo o processo tem que estar sendo pensado em sim na parte financeira, no custo daquilo, como fazer resolver aquele problema, lembra? É o problema orientar toda a solução, mas de uma forma gastando o menos possível. E isso em todas as etapas. Não deixava pensar isso no final, como otimizar no final. Não, desde o início já pensa nessa questão de otimização financeira também. Essas são as 4 regras que ele falou para as empresas que trabalham com Deep Tech terem o sucesso. E como que ele alcançou isso? Nos últimos
18 meses, ele visitou diversos laboratórios de diversas empresas que trabalham com Deep Tech e fez uma pesquisa bem abrangente com elas. E chegou nessas regras que eu falei para vocês. Esse é um TED Talk muito legal, muito interessante, e se vocês tiverem interesse, vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem também, depois, que vale a pena. E agora, voltando para o nosso tema principal, que são os 3 sinais de que você está no caminho certo da inovação. O terceiro sinal, o terceiro e último que a gente vai falar nesse vídeo, é você ter uma estrutura contínua de inovação. E o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que dentro da sua empresa você tem pessoas que estão sempre pensando em produtos novos, específico para aquilo. Você tem uma parte do seu orçamento voltado para pensar, para estruturar a inovação, para estruturar produtos novos, serviços novos. Você tem processos que são voltados especificamente para a inovação, linhas de financiamento, de procura, por exemplo, de editais de subvenção, de leis de incentivo fiscal voltadas para a inovação. Então, sua empresa tem um corpo técnico, tem uma estrutura contínua voltada para a inovação. Se a sua empresa tem isso, ela está no caminho certo da inovação. Ou se pelo menos vocês estão pensando, estão estruturando isso dentro da sua empresa, vocês estão sim nesse caminho certo. E por que é tão importante, ter esse processo contínuo? Porque a inovação, ela não surge de uma hora para outra. Normalmente você vai ter uma ideia inicial, vai ter um problema, igual a questão do Deep Tech, mas para você arrumar aquela solução, é um esforço contínuo, é um esforço diário, de todo dia, de ter realmente esses olhos voltados a produzir algo novo, a como fazer melhor, a como inovar, porque se não tiver esse processo contínuo, essa especialização dentro da empresa, tanto voltado para como conseguir recursos para fazer isso acontecer, porque existem muitos mecanismos, qual o processo que a gente vai usar para estruturar, para relatar tudo que está sendo, tudo que está aprendendo com esse processo, o que a gente vai pesquisar de novo. Se não tiver isso, um processo contínuo, acaba que com os problemas da empresa, a gente sabe que uma empresa tem diversas áreas, diversos pontos que são importantes de ser atacados. Acaba que essa questão fica em segundo plano. E aí, quando a empresa se vê necessitando de resolver um problema, resolver um desafio ou inovar de alguma forma, ela tem um trabalho gigantesco para construir esse conhecimento desde o zero. E ela não consegue ser ágil, ela não consegue levar para o mercado essa inovação de uma forma tão simples, tão ágil. Quando você tem um processo de inovação contínua, o seu time vai aprendendo sempre. E aí pode ser que algo que vocês nem tinham pensado vai surgir desse processo, desse time, dessa estrutura que você já tem. Então, ter esse processo sempre na sua empresa é muito relevante e é um dos terceiros sinal de que você está, assim, no caminho certo para a inovação. Então esses foram os 3 sinais que a gente trouxe aqui no vídeo hoje, que a gente acha que são mais relevantes e que valem a pena as empresas que querem inovar, que querem ser referência no mercado, estarem sempre atentas a isso. Então, vocês conseguem se adaptar rapidamente às mudanças? Sim ou não? Tem gente que está copiando, tem concorrentes copiando o que vocês estão fazendo? Sim ou não? Vocês têm uma área de inovação contínua na empresa? Vocês têm pessoas específicas para isso, ou pelo menos com uma parte do tempo dela voltadas para essa questão de procurar coisas novas, de desenvolver tecnologia, de desenvolver inovação? Sim ou não? Pensa nesses 3 pontos e comenta aqui embaixo o que vocês acham. E também se tem algum outro sinal. Vocês acham que tem algum outro sinal que pode ser também muito relevante de que a empresa está no caminho certo? Deixa a gente saber aqui embaixo que a gente vai adorar. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, envia para alguém, porque isso faz muita diferença pra gente. O nosso objetivo é que cada vez mais as pesquisas gerem benefícios reais para as empresas e para a sociedade como um todo. Esse é o nosso propósito e é por isso que a gente grava vídeo, que a gente espalha esse conhecimento. Existem diversas formas, diversos mecanismos para ajudar as empresas a conseguirem isso, a conseguir essa inovação. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem os desafios inerentes do caminho, mas é um processo que vale a pena, que vai fazer com que a sua empresa chegue mais longe, que vá adiante. Então, a gente está aqui
para ajudar vocês a conseguirem isso. Qualquer dúvida, pode estar em contato com a gente, que a gente vai adorar conversar com vocês. Tá joia? Até a próxima!